Então, bom dia a todos. Vamos iniciar a terceira aula da unidade 2 da disciplina de modelagem e controle de conversores. Nessa aula, vamos tratar de uma metodologia para projeto de compensadores aplicado a conversores estáticos. Bom, então, nessa última aula, nós fizemos o estudo relativo aos efeitos que a realimentação traz a um sistema de controle, avaliando principalmente o impacto que o ganho de malha possui sobre a capacidade de rastreamento e rejeição de distúrbios, e também uma relação entre a margem de fase e o coeficiente de amortecimento do sistema de malha fechado, ou seja, analisando a estabilidade transitória de um sistema de controle. E na parte final da aula, nós avaliamos as principais ações de controle, as ações básicas de controle, mais especificamente proporcional, integral, derivativo, então mostrando o efeito individual de cada uma delas em sistemas de controle. Essas ações básicas de controle serão bastante importantes para nós nessa aula, porque nós vamos tratar de projetos de compensadores. Então, para realizar um projeto adequado do compensador, vocês têm que conhecer qual a função de cada ação de controle. E, no final da aula, nós vamos realizar o projeto de um controlador PID aplicado a um conversor buck. Então, quando se trabalha, quando se deseja fazer o projeto de um compensador, obviamente você já tem que ter a aplicação definida, saber qual o conversor que vocês estão trabalhando, conhecer o conversor, mas também vocês precisam conhecer as especificações do sistema, né? Aonde vocês querem chegar. Como que vocês vão projetar alguma coisa se vocês não sabem aonde querem chegar? Nem sempre as especificações elas são quantitativas, numéricas, né? Ou completamente definidas. Muitas vezes elas são especificações mais qualitativas ou numa faixa de valores, né? Então, eu sempre brinco, embora a gente trabalhe com ciências exatas, nem sempre nossos projetos são tão exatos assim, até porque tem algumas especificações que podem contradizer outras, ou seja, nem sempre é possível atingir todas as especificações ao mesmo tempo. Nessa aula, dessa parte inicial, eu não vou falar de especificações quantitativas, e sim algumas especificações qualitativas importantes. Tá? Então, eu cito 4 delas aqui. Então, quais são as especificações que eu estou impondo neste momento, ou são desejáveis nesse momento? Eu estou dizendo que as variáveis controladas devem permanecer dentro de uma faixa especificada, mesmo com variações na carga, distúrbios da carga. E a gente já viu na aula passada, referente a efeitos da realimentação, que é possível ter um bom rastreamento e uma boa rejeição de distúrbios quando o ganho em malha aberta for elevado na frequência ou nas frequências de interesse. Se eu estou falando, por exemplo, no conversor CCCC, onde o sinal de referência é constante, então eu tenho que ter um ganho em malha aberta elevado lá em baixa frequência, 0 Hz. De forma similar, eu quero que as variáveis controladas permaneçam dentro de uma faixa especificada, mesmo com distúrbios também nas fontes, na entrada, por exemplo. E da mesma forma, isso é possível de se obter, garantindo que o ganho em malha aberta, que é a multiplicação de todos os blocos que estão naquele caminho de realimentação negativo, que esse ganho em malha aberta seja elevado, de novo, na frequência de interesse. Então, vejam que sempre que a gente está falando de características relacionadas a regime permanente, nós temos que, o desejável é que se tenha um ganho de malha aberta elevado. Agora, quando a gente começa a tratar de especificações dinâmicas, especificações relacionadas à resposta transitória, daí nós já temos que buscar outros objetivos.
Então, uma terceira especificação que eu coloco aqui, desejável, é que o sistema responda rapidamente a distúrbios. E para isso, para conseguir essa rápida resposta transitória a distúrbios, isso se obtém garantindo que a função de transferência em malha aberta tenha uma elevada frequência de cruzamento do ganho por 0 dB. Ou uma especificação equivalente é que a banda passante do sistema em malha fechada seja elevada. Não são as mesmas coisas, essas duas especificações, mas elas são equivalentes. Existe uma equivalência entre frequência de cruzamento do ganho e banda passante. Mas então, se eu quero resposta rápida, quanto maior for a frequência de cruzamento por 0 dB, mais rápido o sistema vai responder. Mas aqui nós temos que, de novo, cuidar que existem algumas limitações práticas. A nossa planta é um conversor estático. As chaves operam com uma determinada frequência de comutação. Não adianta nada vocês desejarem uma frequência na ordem de megahertz se o conversor opera em kilohertz. Então, a frequência de cruzamento do ganho máxima, ela vai estar limitada pela frequência de operação dos semicondutores. Então, por quê? Porque acima da frequência de comutação, o conversor nem tem capacidade de responder aquelas frequências. O modelo nem é válido para frequências em torno da frequência de comutação. Então, aqui existe um limite imposto pelo próprio atuador, que é o conversor estático. Então, é importante vocês entenderem isso. Uma regra prática que se impõe, aí o pessoal normalmente trabalha com uma frequência de cruzamento do ganho máxima em torno de uma década abaixo da frequência de comutação. Eu diria que dá para trabalhar mais alto, né? Um quarto, um quinto da frequência de cruzamento, da frequência de comutação. Mais do que isso, o modelo já não é válido e o conversor nem tem capacidade de resposta para essas frequências. Tá? Mas, via de regra, então, querem melhorar a resposta transitória, mais rápida a resposta transitória, deve-se buscar aumentar a frequência de cruzamento do ganho, da função de transferência em malha aberta e para conseguir isso. E, por fim, uma quarta especificação que eu coloco, desejável, é que as variáveis controladas, as variáveis de saída, apresentem pequeno sobressinal e oscilações reduzidas. Claro que isso depende muito da aplicação, tem aplicações que não é problema ter sobressinal, mas usualmente não se deseja isso, né? Essas especificações de reduzido sobressinal, oscilações reduzidas, estão diretamente relacionadas com o coeficiente de amortecimento do sistema, nesse caso, em malha fechada. E nós vimos que existe uma relação direta entre coeficiente de amortecimento do sistema em malha fechada e a margem de fase do sistema. Então, se nós queremos oscilações reduzidas, nós temos que ter um maior ou um coeficiente de amortecimento adequado, mínimo. E para isso nós temos que ter uma margem de fase também adequada, suficientemente grande para garantir essas oscilações reduzidas. Então, o que seria um compensador ideal? Elevado ganho de malha aberta da frequência de interesse, elevada frequência de cruzamento do ganho e possibilidade de ter uma margem de fase adequada. Então, via de regra, usualmente os projetos dos nossos compensadores vão buscar essas três características: aumentar o ganho na frequência de interesse, aumentar a frequência de cruzamento do ganho e ter uma margem de fase mínima suficiente para reduzir as oscilações. Vamos passar agora para eu digo o seguinte, são guias de projeto. Eu vou passar por uma espécie de dicas de projeto. Eu sempre digo que o sistema de controle, como eu já falei anteriormente, não é tão exato assim, tá? Embora alguns autores, alguns pesquisadores tentem colocar metodologias matemáticas numéricas, e a gente gosta disso, de ter receitas de bolo, né, que a gente sempre fala,
um passo a passo numérico e no final chegar a um resultado ideal, sistema de controle normalmente, projeto de compensadores normalmente não funciona dessa forma. Primeiro, porque as aplicações podem ser diferentes, os conversores podem ser diferentes, os parâmetros são diferentes, especificações são diferentes, existe uma ampla gama de variáveis de contorno que um projeto passo a passo que resulta num bom compensador para uma situação pode não resultar em um bom compensador para outra. Então, embora a gente goste desses passo a passo, nem sempre a gente consegue isso em projeto de compensadores. Então, aqui eu apresento algumas dicas, alguns guias de projeto, existem algumas equações numéricas para auxiliar no dimensionamento, mas o foco não é esse, tá? Então, aqui o controle, o projeto de compensadores, como eu já falei, depende muito da experiência de vocês, e a experiência só se adquire realizando mais e mais projetos de compensadores. O nosso foco da aula de hoje, nessa unidade, é o projeto de compensadores usando ações clássicas de controle que nós vimos na última aula, o proporcional, o integral e o derivativo. Então, e a sua composição entre essas ações. Então, aqui eu vou dividir o projeto em duas partes principais. Uma parte de projeto de compensador proporcional derivativo, que eu também chamo de compensador em avanço. Depois eu vou falar do compensador do proporcional, projeto do compensador proporcional integral, que é um tipo de compensador em atraso. E, por fim, a gente une os dois, o proporcional derivativo e o proporcional integral, e com isso compõe o compensador PID. Esses não são os únicos compensadores, né? Existem outros tipos de compensadores usando essas ações básicas. Eu posso ter mais polos, posso ter mais zeros, isso, então, existem outras possibilidades. Mas, a partir desses pontos que eu falar aqui, é possível estender o projeto para outros tipos de compensadores baseados nessas ações. Então, primeiramente, como eu estou falando, eu vou falar do compensador que faz uso da ação proporcional e da ação derivativa, também conhecido como compensador PD, que é um tipo de compensador em avanço. Por que ele é um compensador em avanço? Se nós analisarmos somente a fase do compensador, ele tem uma defasagem, um ângulo de fase positivo. Ele avança a fase e, com isso, ele pode ser utilizado para aumentar a margem de fase do sistema. Então, essa é uma das principais funções desse compensador. Como ele avança a fase, ele tem a possibilidade de aumentar a margem de fase e, com isso, melhorar a resposta transitória do sistema. Também é possível, além de aumentar a margem de fase, ou ao invés de aumentar a margem de fase, aumentar a frequência de cruzamento do sistema, com o objetivo de tornar a resposta transitória mais rápida, não só menos oscilatória, sim mais rápida. Claro que mantendo uma margem de fase mínima considerada adequada. Então, vejo que, normalmente, o proporcional derivativo está associado ao seu uso, uma melhoria da resposta transitória, seja a velocidade, seja a redução de oscilações. Como que a gente vai fazer, do que vai consistir esse projeto? Para nós realizarmos esse projeto, nós precisamos saber qual é a estrutura desse compensador. Então, aqui eu vou relembrar só a estrutura desse compensador, a função de transferência. Então, se nós relembrarmos da última aula, o compensador PD, vou escrever aqui, ele vai ter um zero, mas lembre que
um compensador somente com zero, ele não é implementável. Então, ele vai ter também um polo. E, além disso, nós podemos representar de forma genérica, considerando que esse compensador tem um ganho. Então, esse projeto aqui, nós temos que definir, encontrar qual vai ser a frequência do zero, qual é a frequência do polo, tornando o mesmo implementável, e também qual é o ganho do compensador. Então, o nosso projeto aqui, ele vai buscar atingir ou encontrar esses 3 parâmetros, tá ok? Então, de forma geral, depois a gente vai discutir um pouco aspectos quantitativos. O zero, esse zero, normalmente ele é adicionado, ou ele é adicionado, numa frequência suficientemente menor que a frequência de cruzamento. Por que a frequência de cruzamento? É exatamente na frequência de cruzamento que a gente mede a margem de fase. Se nós queremos aumentar a margem de fase, nós temos que pôr o zero antes da frequência de cruzamento, porque é o zero que vai garantir esse avanço de fase. Então, esse zero, ele é colocado numa frequência abaixo da frequência de cruzamento, de forma que a gente consegue aumentar a margem de fase do sistema. Então, relembrando, né, que o zero, ele avança a fase, mas ele também aumenta o ganho, com mais 20 dB por década. E como eu disse, como o conversor estático, ele atua com chaveamento de interruptores, caso o ganho do compensador seja muito alto, em torno da frequência de comutação, os ruídos provocados pelas comutações dos interruptores pode prejudicar o funcionamento do compensador. Então, esse polo que é adicionado numa frequência superior à frequência do zero, normalmente é numa frequência menor que a frequência de comutação. Por quê? Porque daí esse polo atua como uma espécie de filtro, tentando limitar o ganho do compensador em frequências próximas da frequência de comutação. E, por fim, normalmente esse ganho, o zero e o polo, normalmente são ajustados para dar o avanço de fase desejado, para resultar na margem de fase desejada, e já o ganho, normalmente, ele é ajustado para resultar na frequência de cruzamento desejada, frequência de cruzamento do ganho. E como eu já disse anteriormente, normalmente essa frequência de cruzamento do ganho, ela é limitada, obviamente, a frequências abaixo da frequência de comutação, e normalmente em torno de 10%, 20% da frequência de comutação. Ok? Então, aqui algumas características gerais, qualitativas, relativas à escolha da frequência do zero, frequência do polo e o valor do ganho de um compensador PD. Então, aqui, nesse slide, eu mostro uma figura retirada do livro do Erickson, que ele mostra uma resposta em frequência típica de um compensador proporcional derivativo. Então, vejo que aqui está a estrutura, uma função de transferência de um compensador proporcional derivativo. Então, vejo que existe um zero, existe um polo, e aqui o ganho ele está escrito como ganho CC. Vejo, CC em 0 Hz. Se nós zerarmos a frequência, ou seja, essa parcela relacionadas ao S vão para zero, e o ganho do compensador é o próprio ganho GC0. Tá? Então, vejo que em baixas frequências, o compensador tem o comportamento de ganho somente, então é esse ganho GC0, e a fase é nula em baixas frequências. O que acontece? Eu coloco um zero nessa frequência ω0, nessa frequência FZ, coloco um polo nessa frequência FP. Compensador PD, sempre o polo está posicionado acima da frequência do zero. Para quê? Para garantir um avanço de fase. Vejam aqui que é o avanço de fase propiciado pelo compensador proporcional derivativo. De novo,
Essa resposta de frequência não é a resposta de frequência de todo o sistema, e só do compensador. Então, se comporta como um ganho em baixas frequências. Depois, devido à ação do zero, começa a avançar a fase. E depois, devido à ação do polo, começa a retornar para a fase original. Então, aqui são mostradas as assíntotas, tanto no ganho quanto na fase. Vejam que após a frequência do zero, após o zero, começa o ganho a crescer 20 dB por década, e após a frequência do polo, esse polo compensa o ganho do zero e estava crescendo 20 dB por década, aqui ele fica o ganho constante, porque agora tem a frequência do polo. Claro que num compensador PD, com uma frequência do polo acima do zero, sempre o ganho em alta frequência é maior que o ganho em baixa frequência. Mas esse polo é inserido em frequências abaixo da frequência de computação para que esse ganho não aumente muito em altas frequências. E aqui na fase, também tem assíntotas de fase. Uma década abaixo da frequência do zero já começa a crescer em 45 graus por década. No momento que o polo começa a ter influência, ele reduz a inclinação, né? Volta a ter uma inclinação nula. E quando se termina o impacto da frequência do zero, aqui, 10 vezes acima da frequência, começa a reduzir pelo impacto da frequência do polo. O importante aqui é entender, visualizar que o compensador PD, ele resulta num avanço de fase. E aqui é possível deduzir, eu não vou demonstrar aqui em aula, mas o máximo avanço, o avanço máximo de fase é exatamente na frequência dada pela média geométrica das frequências do zero e do polo. Ou seja, se vocês multiplicar a frequência do zero e do polo e realizarem a raiz dessa multiplicação, isso é a média geométrica, não aritmética, o avanço máximo de fase introduzido pelo compensador PD é exatamente nessa média geométrica. Essa é uma informação importante que nós vamos utilizar depois numa metodologia que eu vou apresentar para o projeto do compensador PD. Entendendo essa resposta em frequência, eu apresento para vocês aqui uma metodologia que se aproxima de uma metodologia, vamos dizer assim, num passo a passo quantitativo, mas, como eu falei, não é a única forma de se fazer o projeto desse compensador, mas é uma possibilidade. Essa metodologia, ela é apresentada também, ela é descrita no livro do Erickson, mas vocês encontram em artigos também essa metodologia, tá? Como eu falei para vocês, a máxima defasagem que é introduzido por esse compensador PD ocorre exatamente nessa frequência que é dada pela média geométrica das frequências do zero e do polo. Tá? Então, esse é um ponto de partida dessa metodologia. E o que nós queremos? Nós queremos, um dos objetivos desse compensador é aumentar a margem de fase. E aonde é medida a margem de fase? Aonde que a gente avalia, em que frequência a gente avalia a margem de fase? A gente avalia média margem de fase exatamente na frequência de cruzamento do ganho, esse FC. E se nós voltarmos aqui no slide, vejam que em torno desse máximo avanço de fase é onde ocorre as menores, ou não ocorre uma variação tão grande, tão abrupta desse avanço. E aonde ocorre o máximo avanço. Então, a metodologia que nós vamos adotar aqui, até para não ter uma variação tão grande da margem de fase, com eventuais pequenas variações paramétricas, é fazer coincidir o máximo avanço, essa frequência máxima, essa frequência φ máximo, com a frequência de cruzamento desejada. Então, esse é o primeiro ponto. Nós vamos fazer com que o máximo avanço de fase ocorra exatamente na frequência de cruzamento do ganho. Tá? Então, esse Fφ máximo, ele vai ser igual à frequência de cruzamento do ganho. Isto se consegue
também não vou deduzir aqui, com essas duas equações. Se vocês usarem essas duas equações, da esquerda para a frequência do cruzamento do zero, e da direita para a frequência, desculpa, da esquerda, frequência do zero, e da direita, a frequência do polo, com essas duas equações, se garante que o máximo avanço acontece exatamente na frequência de cruzamento do ganho desejado. Além disso, quanto de avanço se quer? O máximo avanço possível, como tem um zero e um polo, é 90 graus. Se vocês querem mais de 90 graus, vocês têm que aumentar a ordem desse compensador, botar mais zeros e botar mais polos. Mas normalmente não se deseja, dificilmente se deseja avanços maiores que 90 graus. Quanto mais longe tiver o zero do polo, maior é o avanço obtido. E quanto mais a gente aproxima a posição do zero e do polo, menor é o avanço obtido. Então, a frequência do zero e a frequência do polo também depende desse ângulo θ. E esse ângulo de θ é o quanto vocês querem avançar a fase para atingir a margem de fase desejada. É 20, é 30, é 60 graus. Então, vocês têm que saber qual é a margem de fase que vocês querem, quanto de avanço de fase vocês precisam dar na frequência de cruzamento, que é onde vocês medem, e com isso é o avanço de fase desejado pelo compensador PD. Então vejam que para encontrar a frequência do zero, para encontrar a frequência do polo, se vocês sabem o avanço de fase e se vocês sabem a frequência de cruzamento desejadas, vocês podem calcular essas frequências do zero e do polo a partir dessas duas equações, de forma matemática. E por fim, o terceiro parâmetro que falta para especificar completamente o compensador é o ganho do compensador. Seria possível também, na maioria dos casos, também uma equação para calcular esse ganho para dar a frequência de cruzamento que vocês querem, que a aplicação demanda. Mas eu normalmente faço isso diretamente no SISUTool. Então eu pego lá de forma iterativa e vou variando o ganho do compensador até chegar na frequência de cruzamento desejada. E vocês vão ver que vai ser exatamente no máximo avanço de fase que vocês projetaram, se vocês utilizaram essas duas equações. Então, de novo, utilize essas duas equações para calcular a frequência do zero e a frequência do polo e faço, eu pelo menos faço, o ganho do compensador ajustando de forma iterativa através do SISUTool. Então, aqui eu mostro um exemplo, um possível exemplo, para ilustrar o que acontece com a inclusão do PD, já agora com a função de transferência em malha aberta. Não é a resposta em frequência só do compensador, mas incluindo a planta junto. Então, vejo aqui, analisando primeiro a curva do ganho, existia um sistema original, uma planta, vamos chamar assim, uma planta não compensada, que tinha esse ganho aqui, esse ganho, e depois essa resposta em frequência. Caí aqui com 40 dB por década. Por que eu sei que é 40 dB por década? Porque a fase do sistema original está em menos 180, ou seja, tem dois polos nesse ponto aqui. O sistema original, ele vinha com essa fase em 0 Hz, em 0 graus, e depois ele cai para 180 Hz. Vejam que na frequência de cruzamento do ganho, a margem de fase era praticamente nula, considerando as assíntoses, era nula. Então, projetou-se um compensador, nesse exemplo, nessa ilustração, cujo objetivo não era aumentar a frequência do cruzamento do ganho. Projetou-se um compensador cujo objetivo era aumentar a margem de fase. O que você fez? Se colocou um zero antes, se colocou um polo depois e se deu um avanço de fase. Veja que o cruzamento aconteceu exatamente na mesma frequência desse exemplo ilustrativo. Conseguiu-se aumentar a margem de fase. Entretanto, até aqui, nesse caso, se prejudicou o ganho em baixa frequência.
Nesse exemplo aqui, então, o ganho, o erro estático do sistema sem o compensador, ou com o compensador de ganho unitário, é melhor do que o erro estático do sistema compensado com o PD. Mas o objetivo aqui era aumentar a margem de fase. Seria possível melhorar a resposta, o erro estático desse conversor só com PD? Só se nós aumentássemos a frequência de cruzamento. Se nós botássemos a frequência de cruzamento mais para cá, reprojetássemos, obviamente, a frequência do zero e do polo para dar a margem de fase adequada. Daí o ganho ia vir todo mais para cima. Mas aqui demandaria que a frequência de cruzamento não fosse a mesma. Nesse caso, o sistema só com o PD ficou com um erro estático pior do que o sistema com compensador proporcional unitário. Falamos do compensador proporcional derivativo, vamos falar agora do compensador proporcional integral, nosso famoso compensador PI, que é um tipo particular do compensador em atraso. Qual é o objetivo do compensador PI? O principal objetivo é aumentar o ganho em malha aberta em baixas frequências. Para quê? Daí sim, para aumentar o ganho CC e melhorar a regulação, reduzir o erro estático em baixas frequências. Então, vejo que a ideia aqui é diferente do PD. O PD, até como nós estávamos conversando, ele até pode melhorar o comportamento em baixa frequência se nós trabalharmos com frequência de cruzamento mais alta. Mas não é o principal objetivo dele. Existe um outro compensador que faz isso, que é o PI, que é a ação integral. Então, o PI, a principal atuação dele é em baixas frequências, aumentar o ganho em baixas frequências e, com isso, ter erros menores nessas frequências de interesse. O compensador PI, ele já tem os parâmetros de projeto são diferentes. Eu vou relembrar aqui a função de transferência, ou vou escrever a função de transferência do PI. Então, PI. Então, ele tem uma parcela proporcional, que é um KP, mais uma parcela integral, KI sobre S. Essa é uma forma de escrever. Outra forma de escrever, nós podemos assumir, então, fazendo o mínimo múltiplo aqui, que tem um zero, polo na origem, e um ganho K. Então, vejo, esse compensador, polo na origem, eu não tenho o que fazer, é o integrador. Nós temos que definir a frequência do zero, que está associado a esse KP e esse KI, mas é um zero que está se adicionando, e um ganho proporcional. Tem diferentes formas de representar essa função de transferência, diferentes formas de enxergar. Eu, particularmente, gosto de enxergar dessa forma. Eu adiciono um zero numa determinada frequência e tenho que mexer no ganho do compensador. Então, uma metodologia qualitativa para projeto. Um polo é a coisa mais simples de projetar, né? Polo adicionado na origem. Com isso, a gente aumenta ou torna o ganho CC infinito. Então, essa inclusão do polo na origem, o que ela traz de resultado significativo? O erro em regime permanente vai ser nulo para entradas do tipo integral. E, da mesma forma, ele consegue rejeitar distúrbios também para distúrbios do tipo integral. Então, capacidade de rastreamento e de rejeição de distúrbios plena para sinais do tipo integral. Então, essa é a adição do polo, mas nós temos que adicionar esse zero. Aonde nós vamos colocar esse zero? Quanto mais... Veja só, nós colocamos um polo em 0 Hz, que é a frequência mais baixa que a gente tem, 0 Hz. Vejam que, normalmente, então, em malha fechada, vai existir em malha fechada um polo em baixa frequência. Quanto mais baixa frequência tiver esse polo, mais lenta vai ser a resposta transitória. Se nós colocarmos esse zero muito próximo, numa frequência muito baixa, próximo do polo, invariavelmente a resposta desse sistema será lenta. Então, normalmente se deseja
aumentar um pouco a frequência desse zero. Por outro lado, nós não podemos colocar esse zero numa frequência muito alta. Por quê? Porque esse polo na origem, ele atrasa a fase em 90 graus. E quem vai compensar esse atraso de fase é esse zero. Se nós botarmos ele numa frequência muito alta, ele vai demorar para compensar esse atraso de fase e isso vai reduzir a margem de fase do sistema. Então, normalmente, se coloca esse zero numa frequência menor que a frequência de cruzamento do ganho, para que ele não prejudique muito a margem de fase. Agora, se vocês querem que a margem de fase não se modifique do sistema original, vocês têm que botar pelo menos uma década abaixo, porque acima de uma década do zero, o zero já compensou plenamente o atraso de fase do polo. Então, normalmente, o zero abaixo da frequência de cruzamento do ganho, para não prejudicar muito a margem de fase, mas se vocês não querem nenhum impacto na margem de fase, pelo menos uma década abaixo. Pelo menos uma década abaixo. E o ganho do compensador é a mesma metodologia do PD. Eu normalmente faço a variação iterativa do ganho, usando ferramentas como o SISUTool, e aí avalio, modifico o ganho do compensador até chegar na frequência de cruzamento desejada. De forma similar ao que eu fiz para o compensador PD, eu mostro aí a resposta em frequência somente do compensador. Vejo aqui, então, que tem o polo da origem, e isso resulta, então, num zero. Existe também um zero desse compensador. E aqui existe um ganho em alta frequência. A forma que está sendo escrito esse compensador é distinto, de forma que ele com frequências infinitas, eu tenho aqui somente o ganho em altas frequências do compensador. Por quê? Porque em baixas frequências, em 0 Hz, o ganho desse compensador PI é infinito. É infinito em 0 Hz, ele vai caindo 20 dB por década até atingir a frequência do zero, compensa essa inclinação e em alta frequência o ganho é constante do compensador PI. Em relação à fase, ele começa com um atraso de menos 90, em função do polo na origem. Uma década abaixo da frequência do zero, ele já começa a compensar esse atraso. E 10 vezes, uma década acima da frequência do zero, ele já compensa quase que completamente o atraso de fase introduzido pelo polo. Então, vejo, enquanto o compensador PD atua predominantemente em altas frequências, o compensador PI atua predominantemente em baixas frequências. Como eu falei, o compensador PI, ele atua em baixa frequência, o compensador PD atua normalmente em alta frequência. Esses compensadores também apresentam funções normalmente distintas. O PD normalmente atua visando melhoria de resposta transitória e o PI normalmente atua visando melhoria de resposta permanente. Então, esses dois compensadores podem ser combinados para atingir essas duas características, de ao mesmo tempo melhorar a resposta transitória e ao mesmo tempo melhorar a regime permanente. E o que é interessante é que eu não preciso fazer o projeto desse PID de forma conjunta, de forma completa. Eu posso projetar o PI separadamente do PD e depois combinar os dois. Por quê? Porque eles atuam em bandas de frequências diferentes. Eles estão, teoricamente, desacoplados. Então, a gente pode projetar o PD com aquela primeira parte da metodologia do PD, projeto o PI, sem afetar a margem de fase do sistema que já foi, por exemplo, ajustada com o PD. Por quê? Porque eles atuam, teoricamente, em frequências distintas. Então, um não impacta no desempenho do outro. Então, é o que está escrito aqui. Em baixas frequências, atua o PI, integração do sinal do erro, aumenta o ganho da função de transferência em malha aberta, e isso, então, elimina o erro de permanente para a entrada do tipo integral.
e já em altas frequências, lá em torno da frequência de cruzamento do zero, do ganho, é que se introduz um avanço de fase para melhorar a margem de fase do sistema. Então, aqui eu apresento de novo a resposta de frequência do compensador, só que agora do compensador P e D. Compensador P e D. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa parcela aqui, representa o PI, porque tem o integrador, e se nós realizarmos um mínimo múltiplo aqui, já está associado o integrador, é o polo na origem e o zero do PI. Aqui está o zero do PD, e aqui está o polo do PD. Então, essas duas parcelas aqui conjuntas representam o PD. O que está combinado? Aí nós temos um ganho que associa os dois compensadores. Aqui eu mostro a resposta em frequência, o diagrama de Bode desse compensador, onde, como eu falei, em baixa frequência eu tenho o PI, de tal forma que ele veio com ganho infinito lá em CC, alto ganho em baixas frequências caindo em menos 20 dB por década, e vejo que aqui eu tenho um atraso em baixas frequências de menos 90 graus. Aqui, ó, nesse ponto, exatamente, eu tenho, digamos, é uma figura do Erickson, ele não, eu diria que a figura não mostra claramente que existe um desacoplamento entre o PI, que atua em baixa frequência, e entre o PD, que atua em altas frequências, certo? Mas ele poderia ter sido ilustrado, essa figura, com uma maior separação aqui entre baixa e alta frequência, mas eu acho que dá para enxergar de forma igual. Então, aqui, como eu falei, em baixas frequências nós temos a atuação do PI, e aqui em altas frequências nós temos a atuação do PD, onde nós temos o avanço de fase, dá para se verificar o avanço de fase, e aqui o ganho em alta frequência do PD é maior do que o ganho em baixa frequência do PD. Para finalizar a aula de hoje, nós vamos vou apresentar para vocês o exemplo de um projeto de um compensador para realizar o controle da tensão de saída do conversor Buck no modo de condução contínua. Tá? Então, aqui são apresentados os parâmetros do conversor, indutância, capacitância e carga, tensão de entrada, nesse caso a frequência de comutação 100 kHz. São apresentados ainda algumas outras especificações, a tensão de saída é 15 volts, vejam que o sinal de referência adotado é 5 volts. Então, se aqui é 15 volts eu quero e a sinal de referência é 5, isso implica que o sensor ele tem um ganho de 1/3. Tá? Então, o sensor aqui vai ser utilizado um ganho H de 1/3. Foi imposto para vocês a especificação de uma frequência de cruzamento, estou impondo nesse exercício, uma frequência de cruzamento de 10 kHz, que é uma década abaixo da frequência de comutação, então uma frequência de cruzamento bem típica. E eu estou impondo aqui também a margem de fase, 60 graus. Estou dizendo, essa é a margem de fase que eu quero nessa aplicação. E além disso, também foi informado que o modulador por largura de pulso usa uma portadora, dente de serra ou uma triangular, cujo valor pico a pico vale 4 volts. Então, com essas especificações, é possível nós trabalharmos no projeto de um compensador. E aí você tem que ter um cuidado. Antes de sair projetando de forma rápida, né, em demasiado compensador, vocês têm que pensar primeiro qual o compensador que eu vou projetar. E aquilo, vocês sempre lembrem o que eu falo. Qual é o compensador mais adequado? É o compensador mais simples possível que atende às especificações impostas. Se for um proporcional somente, que seja. Não tem nenhum demérito se usar somente o controlador proporcional. É o mais simples possível, eu uso.
Se tiver que ser um adaptativo robusto com sliding mode, que seja, desde que seja demonstrado que ele é efetivamente necessário. Então, sempre o mais simples possível que atende às especificações. Nesse caso, como que nós vamos saber qual compensador deve ser utilizado? Nesse caso, eu quero que a tensão de saída se mantenha regulada em 15 volts. Então, eu não quero erro estático, tá? Então, se eu quero 15 volts, eu não falei um limite máximo de erro, acho que eu devia ter falado, eu quero erro estático nulo, ou muito próximo de zero. Então, aí a primeira questão, e isso é normalmente comum em conversores CC/CC, normalmente comum, então demanda uma parcela integral, tá ok? Então, eu acho que essa informação faltou. Agora, vamos lá, que foi comentado, margem de fase, 60 graus. Será que precisa parcela derivativa? Como que eu consigo avaliar se vai ser necessário avançar a fase ou não? Eu tenho que olhar a função de transferência de malha aberta, de laço não compensada, para saber se é necessário um avanço de fase ou não. Sem vocês avaliar a função não compensada, vocês não têm como saber se precisa avançar a fase ou não. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? O gráfico aqui não está muito claro, a linha ficou muito fina, mas acho que vocês com esforço conseguem enxergar. O que eu estou mostrando nesse slide? Eu estou mostrando a resposta e frequência da função de transferência em malha aberta não compensada. O que é o não compensada? Assumir que o compensador é um ganho proporcional de ganho unitário, tá? Então, o que tem essa função de transferência em malha aberta? A função de transferência da planta, que está destacada aqui, que é aquela função que nós já usamos várias vezes do Buck. O ganho do sensor agora tem que incluir, porque é 1/3, e o ganho do PWM. Calculando isso, eu posso fazer o bode dessa função, chegou-se nessa função de transferência em malha aberta, que tem uma margem de fase de 4,73 graus e uma frequência de cruzamento do ganho, onde se mede essa margem de fase, de 1,84 kHz. Pergunta: esse sistema não compensado atende às especificações? Não atende nem de margem de fase, nem de frequência de cruzamento de ganho. Nós precisamos aumentar a margem de fase, aumentar a frequência de cruzamento do ganho. E ainda tem mais. Lembrando que nós temos um integral, proporcional integral, que vai aumentar o ganho lá em baixa frequência, porque vejo que aqui o ganho é limitado em baixas frequências, é constante. Vai existir um erro estático com esse ganho aqui. Alguém poderia dizer, mas eu poderia aumentar a frequência de cruzamento do ganho simplesmente aumentando o ganho do proporcional. É verdade. Mas só colocando o proporcional, só aumentando o ganho do proporcional, não aumenta a margem de fase. Pelo contrário, até piora. Então, aí existe a justificativa de colocar a parcela proporcional derivativa. Por quê? Porque a gente avança a fase e, com isso, nós conseguimos, teoricamente, atingir aquela margem de fase de 60 graus. Então, com essas especificações que eu impus, o compensador necessário aqui, eu preciso ter uma parcela integral para eliminar ou para deixar o erro muito próximo de zero na prática, e eu preciso ter uma parcela derivativa para avançar a fase e atingir a margem de fase desejada. Tá? Então, sempre realize projeto de compensador, antes analise a resposta em frequência da função não compensada. Então, vamos fazer o projeto primeiro. Eu fiz o projeto e aí, vejam só, aqui é importante que vocês reproduzam esses resultados. Nesse momento aqui, eu não vou usar o SISUTool, tá? Só apresento os resultados. Então, primeiro, o resultado do projeto do PD. Lembrem que a gente fez o projeto
usando essa equação para calcular a frequência do zero, essa equação para calcular a frequência do polo. Frequência de cruzamento foi definida 10 kHz. Avanço de fase. Qual é o avanço de fase? Aqui não é a margem de fase. Qual é o avanço de fase desejado para atingir a margem de fase especificada? Então, eu vou voltar lá na resposta de frequência não compensada. Vejam que aqui em 1,84 kHz, a margem de fase original era 4,7 graus. Então, se nós analisássemos em 1,84 kHz, o avanço de fase teria que ser em torno de 55 graus. Mas eu quero em 10 kHz. É aqui que vocês têm que analisar o avanço de fase. Vejam que em 10 kHz, a fase é praticamente menos 180. Então, nós podemos, nesse exemplo, considerar que o avanço de fase é igual à margem de fase desejada, 60 graus. Então, colocando aqui 60 graus no ângulo θ e a frequência de cruzamento 10 kHz, se calculou que a frequência do zero é 2,7 kHz e a frequência do polo 37,3 kHz, o que ficou adequado, porque a frequência de comutação é 100 kHz, então a frequência do polo ficou em torno de 1/3 da frequência de comutação, está adequado. Então aqui eu já estou plotando o root locus da planta, incluindo o zero e incluindo o polo do compensador, o diagrama de Bode também, e vejam que aqui, o avanço máximo que está se obtendo foi aqui exatamente em 10 kHz. Exatamente em 10 kHz. Aqui eu ainda não mexi no ganho. Por que eu não mexi no ganho? Porque ainda eu vou projetar a parcela do proporcional integral, então eu ainda não mexi no ganho, vou deixar para mexer no ganho só no final. Mas vejam que o avanço de fase foi máximo em 10 kHz, e se vocês analisarem, esse avanço máximo ficou aqui com uma defasagem de menos 120, mais ou menos, que é o que a gente deseja. Margem de fase de 60 graus, o atraso tem que ficar em menos 120. Indo agora, incluindo o PI. O PI, a gente coloca um polo na origem, que está aqui em vermelho, na origem, no root locus, e nós temos que ainda colocar um zero. Na metodologia que eu apresentei para vocês, a frequência do zero é 1 década abaixo da frequência de cruzamento desejada. A frequência de cruzamento desejada é 10 kHz. Dividido por 10, estamos colocando um zero em 1 kHz. Então, aqui está, não aparece o polo no Bode, porque não aparece 0 Hz, mas aqui está o zero do PI, que fica numa frequência próximo da frequência dos polos da planta. E, posteriormente, de forma interativa, eu ajustei o ganho, de tal forma que agora a frequência de cruzamento ficou em 10 kHz, nesse caso ficou em 10,3 kHz, e uma margem de fase em torno de 55 graus. Ah, Cassiano, mas deu uma margem de fase um pouquinho menor. Sim, porque lá o projeto, a metodologia é baseada em assíntotas, por exemplo. Tá? Então, deu uma pequena... O PI impactou um pouco na fase aqui em alta frequência, mas se vocês quiserem, vocês podem afastar um pouco o zero e o polo, até de forma interativa, para aumentar de novo um pouco essa margem de fase. Eu achei que estava adequado, embora a especificação era 60 graus, 55 graus é muito próximo, eu deixei o projeto dessa forma. Então, vejo que esse é o compensador projetado por mim, né? Esse ganho 161, escrito dessa forma, de ganho, polos e zeros, com 2 zeros nessas frequências em radianos por segundo, um polo na origem e um polo nessa frequência em radianos por segundo. Não é suficiente projetar o compensador se não testar. Então, eu fiz uma simulação no PSI, incluindo esse compensador, e fiz a seguinte análise. Então, eu fiz uma simulação primeiro do sistema em malha aberta e depois do sistema em malha fechada. Em um dado momento, eu dei um degrau de carga. Coloquei mais carga no sistema. Ele estava operando em meia carga e depois
dei um degrau para ele atingir a carga nominal. Vejam que em malha aberta, esse resultado em azul, o sistema era extremamente oscilatório, porque tinha uma margem de fase muito baixa. Tempo de acomodação ficou longo por causa dessa margem de fase baixa. E aqui em vermelho a resposta do sistema em malha fechada. Num primeiro momento até é de duvidar que o resultado é esse, será que não está acontecendo alguma coisa errada na simulação? Mas daí eu fiz uma análise da saída do compensador, que é nesse gráfico aqui da direita, série do compensador em azul e a portadora dente de serra em vermelho, variando de 0 a 4 volts. Vejam que veio com determinada ação de controle. À medida que entrou carga no sistema, o compensador atuou, aumentou a razão cíclica e, com isso, conseguiu fazer esse controle em malha fechada. Muito mais rápido, porque a frequência de cruzamento foi aumentada em quase 5 ou mais de 5 vezes, e com coeficiente de amortecimento muito menor, uma vez que a gente aumentou a margem de fase de 5 graus para 60 graus, mais ou menos. Então, vejo aqui, se mostra que, nesse caso, esse compensador que eu projetei teve um desempenho satisfatório, atendendo às especificações que foram impostas. Então, de novo, o que eu sugiro fortemente? Que vocês reproduzam esse projeto e façam a simulação desse compensador, desse sistema em malha fechada, lá no PSI. Tá? Eu só quero mostrar para vocês, assim, para aqueles que desejarem fazer a simulação, acho que é importante eu falar um pouquinho sobre a questão da simulação, tá? Então, aqui, vocês vão ter um compensador, tá? Nesse caso é um compensador Buck. Como que vai ser feito o sistema de controle, pessoal? Eu vou desenhar o sistema de controle aqui embaixo, tá? Vocês vão ter um sinal de referência, que vocês vão colocar uma fonte aqui. Vocês vão colocar uma fonte. Ali, se não me engano, é 5 volts. 5 volts, como se fosse um circuito eletrônico. Vocês aqui, vocês vão medir o sinal de saída. E aqui, esse ganho desse sensor, lembre que ele tem um ganho 1/3. E aqui vai ter, eu vou chamar um label. Eu vou chamar aqui de V0, tá? Já com 1/3 embutido. Nesse caso, por exemplo. Se vocês não quiserem, pode botar o ganho depois também. E aqui está o V0, tá? Já com ganho de 1/3 nesse caso. Não é os 15 volts, vai passar por um compensador. Nesse caso, eu não estou muito preocupado no circuito eletrônico. Eu posso implementar uma função de transferência aqui. Eu vou chamar um CPID-DS. Existe uma função lá no PSI, por exemplo, Transfer Function. Tá? Aqui sai uma ação de controle. Daí eu passo por um comparador, que aqui vai ter uma dente de serra, certo? Ou uma triangular, com amplitude VM e a frequência de 100K, nesse exemplo. E aqui vai ir o sinal de razão cíclica, que vai entrar aqui, Então, nesse caso, a simulação que eu estou mostrando já é a simulação do conversor e com a implementação do sistema de controle em malha fechada, inclusive com o PWM. Então, eu sugiro vocês realizarem o projeto dessa função de transferência do compensador e realizarem essa simulação. Então, com isso, pessoal, eu encerro a aula de hoje, destacando, eu fiz uma simulação, um exemplo, apresentei uma metodologia para vocês. Ela é uma metodologia que apresenta alguns guias de projeto, mas, obviamente, como até foi discutido na aula,
algumas adaptações podem se fazer necessárias dependendo do conversor, da aplicação ou das especificações que foram utilizadas.